Olá, irmãos, graça e paz, louvamos a Deus por esse momento que nós estamos agora começando o louvor, a adoração ao nosso Deus. Desde já agradeço a presença de todos os irmãos, que possamos cultuar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Nesse momento nós iremos ouvir um louvor de adoração ao nosso Deus. Olá, irmãos, boa noite a todos, que Deus os abençoe no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ficamos felizes com a presença de todos. Já tivemos pela manhã reunidos celebrando ao Senhor na escola bíblica dominical, e também as crianças puderam desfrutar de um momento infantil, e tenho certeza que foi uma outra escola muito bem elaborada para a glória e louvor do nosso Senhor, também para o crescimento, para o ensino das crianças, para que elas possam então aprender da parte de Deus. Muito obrigado, irmãos, porque o nosso Deus tem nos dado essa oportunidade de poder estar aqui servindo a Ele, e graças às orações dos irmãos, Deus tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado saúde. Nós louvamos ao seu nome por tudo isso. Nós estudamos pela manhã acerca do capítulo 19 de Apocalipse, quando o nosso Senhor Jesus Cristo então vence ali aquela batalha, a batalha do Armagedon. Então, o Senhor Jesus Cristo inicia o seu reino. Iniciaremos agora o capítulo 20, daqui a pouco, quando estudaremos a palavra do nosso Deus. Mas desde já agradeço a todos, lembrando que nós estamos orando pelos irmãos, A irmã Meire pediu oração de manhã pela sua família. Nós continuaremos orando pelos irmãos, buscando sempre servir a igreja do nosso Deus com muita qualidade. Vamos louvar ao Senhor com participações especiais. Nesse momento, a irmã Ana Andréia estará servindo ao Senhor com essa participação.
Muito obrigado, irmã Ana Andréia, porque tem servido ao Senhor através dos louvores e nós ficamos muito agradecidos por Deus usá-la com esse dom. A nossa irmã Paula Torres também estará louvando ao Senhor. Teremos participação também da Ana e dos meninos. Nós louvamos a Deus pela vida de todos. Estaremos orando por todos os pedidos que os irmãos têm colocado aqui. Eu já vi aí o Jober colocando acerca do Cleider, a irmã Fátima colocando aí acerca do seu cunhado. E quero agradecer também pela vida da Isis, né? A Isis, a neta da nossa irmã querida Maria Galvão, que hoje está completando 5 anos. Que Deus te abençoe, Isis. Que tu continue aí firmado na presença do Senhor nosso Deus, servindo a Ele com muita dedicação, como você tem feito nas participações na Escola Bíblica Dominical Infantil. Que Deus te abençoe ricamente. Também, irmãos, quero lembrar dos irmãos acerca do Davi. O Davi, ele vai ser operado amanhã, está confirmado. O filho do pastor Marcilo e da missionária Andressa será internado, olha, já está internado e será conduzido amanhã às 8h30 para a cirurgia. Amanhã vão tirar o tumor dele, então os irmãos estejam orando aí,
toda a equipe médica, esteja orando para que Deus os use, para que Deus abençoe, para que Deus abençoe também o Davi, para que ele reaja bem diante desse procedimento cirúrgico, para que depois então um pós-cirúrgico também seja abençoado, que ele possa reagir bem e que todas as fases desses procedimentos, desse tratamento, seja de bênçãos e também de aprendizado e de muitas experiências para a família e certamente para nós todos também, que devemos estar dando suporte uns aos outros, especialmente com as orações e também com as palavras de conforto, de consolo e de encorajamento. Então os irmãos não esqueçam de estarem intercedendo pelo Davi, né? Amanhã, 8h30, aqui o horário do Acre, se Deus permitir, nós estaremos estando em oração ali juntos durante esse procedimento. Vamos ouvir agora a irmã Paula louvar o nome do nosso Deus com mais um louvor de adoração ao seu nome. Pedaços
Muito bem, irmã Paula, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, irmão Guedes aí, que tem sempre distribuído a palavra de Deus como um Gideão internacional que é, junto com a sua auxiliadora. Que Deus abençoe também os meninos, a Nicole e o Nicolas, que tem também um dom muito especial de louvar e adorar o nome do nosso Salvador. Nesse momento, a Ana e os meninos vão fazer uma participação especial. Boa noite, irmãos. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui para juntos louvarmos e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é verdade? Nós vamos cantar o corinho que tem por título Bom Estarmos Aqui. Participação, né? Bom estarmos unidos, mesmo não vendo os irmãos, mas nós podemos sentir a presença de vocês através vendo os nomes aqui no programa. Então que Deus abençoe cada um de vocês e que tudo isso venha passar, porque a saudade é grande, a vontade de abraçar é enorme, né? E que tudo venha passar, mas tudo conforme a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a semana de cada um. Amém. Muito bem, irmãos. Família aí participando, graças a Deus. O pessoal tem dom, tem talento para cantar, para tocar, né? Eu aqui, se eu fizer isso, aí pronto, aí acaba o culto, né? Então, deixa aí para quem sabe, né? Cantar, tocar, que Deus abençoe cada dia. Aí o João Pedro, que tem um talento excepcional para tocar e para cantar também, né? Ele é mais tímido para cantar, mas ele canta também, canta muito, né? E a Ana com as meninas são mesmo especiais. Que Deus abençoe mesmo todos eles. Vamos orar, irmão, nesse momento, pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas. Depois nós vamos cantar ainda mais um cântico, que é Digno é o Cordeiro. Mas agora vamos adorar o Senhor. Te louvamos, ó meu Deus, pelo privilégio que nós temos de estarmos na presença do Senhor nesse momento de culto. Nós estamos para te cultuar, para celebrar ao nome do Senhor, pois o Senhor é digno de receber toda honra, todo louvor, toda a glória.
pois nós sabemos que não há outro igual ao Senhor, somente o Senhor é Deus no céu, na terra, e está contigo toda a autoridade, todo o poder. É por isso que nós confiamos em Ti, porque o Senhor já tem demonstrado no decorrer da história que o Senhor não só é eterno, mas o Criador de todas as coisas e o sustentador pelo poder da Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por nos fazer entender, por nos revelar a Tua palavra, por nos fazer compreender e aceitar o Teu Evangelho. Muito obrigado, ó Deus, por estender a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, para termos da parte do Senhor o perdão dos nossos pecados e também a vida eterna. E podemos estar com o Senhor desfrutando cada dia da eternidade, podendo louvar e engrandecer com júbilo ao nome do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela presença de cada irmão, de cada irmã, que tem sido tão fiel com a sua família nestes cultos, que tem sido cultos, como diz a Tua palavra, em espírito e em verdade. Porque, embora separados do corpo físico, estamos unidos e fortalecidos no espírito, pois é o que nos une. Colocamos diante do Teu altar, ó Pai, estes pedidos que estão sendo feitos nas mensagens, a irmã Meire pedindo por sua família, esteja abençoando seu esposo, abençoando a Fernanda, abençoando o Gabriel, os sustenta com a Tua graça, que todos possam cada dia buscar a Tua presença e crescer no conhecimento de nosso Salvador e sempre servi-lo com toda a dedicação, colocando à disposição do nosso Deus os seus talentos. Que o Senhor venha suprir cada uma de suas necessidades, trazer paz ao seu lar, a Tua segurança e a Tua proteção. Também, ó Deus, seja com Cleider, com a família do Cleider que faleceu, ó Deus, que o Senhor esteja sustentando esta família, consolando, confortando com a Tua graça, com o Teu poder, para que eles, ó Deus, nesse momento de dor, tenham mesmo a amenização dessa situação e que possam superá-la o mais breve possível. Certamente a saudade é grande, mas nós entendemos, ó Deus, que o Teu poder é maior e que pode suprir cada necessidade na vida dos seus familiares. Esteja abençoando também o cunhado da irmã Fátima, que o Senhor lhe dê graça nesse momento de pandemia, ele que foi acometido da Covid, que o Senhor mesmo sustente, e nesse momento de intubação, ó Deus, ele seja acompanhado pelos profissionais com todo um cuidado, para que ele possa, ó Deus, ser medicado corretamente e poder sair desse ambiente hospitalar com a vitória em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua, Deus, abençoando o irmão José Rodrigues, abençoando a nossa irmã Albertina, a missionária Gleiciane e demais familiares que estão, ó Deus, acometidos com a Covid-19. Ó Pai, dê sabedoria cada dia aos nossos governantes, que eles possam ter um foco, um alvo que venha realmente ser guiado e dirigido por Ti, para termos um fim nessa situação que já está há bastantes dias acometendo tanta gente dessa enfermidade e distraindo de outras situações tão importantes do nosso país e também das famílias do dia a dia. Que o Senhor, Pai, esteja cuidando e suprindo os nossos governantes com sabedoria, com discernimento, especialmente com temor e fidelidade, para que não se aproveitem do momento para tirar o dinheiro público a seu bel prazer para os seus interesses pessoais. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor guie também a Tua igreja, para que a Tua igreja sempre seja orientada, dirigida pela Tua palavra, que a Tua igreja se sinta mesmo amparada por Ti, sabendo que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas, nada foge do Teu alcance, antes pelo contrário, o Senhor tem o domínio sobre tudo e sobre todos. E nós sabemos que se alguma coisa desse tipo acontece, é a permissão do Senhor e com certeza tem um propósito definido para cada um de nós, tanto para o mundo como para a Tua igreja, e certamente a Tua igreja saberá extrair as experiências e as lições tão preciosas para o seu crescimento
e desenvolvimento espiritual. Esteja santificando a tua igreja, consagrando a tua igreja, para que a tua igreja viva na direção e na dependência do teu Santo Espírito, buscando sempre a plenitude dele, estando cheia dele, para poder então exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua conosco, ó Pai, neste culto, sempre nos dando a oportunidade de poder estar servindo ao Senhor através desses trabalhos. Continua cada dia, ó Deus, nos dando saúde para estarmos juntos aqui. Também todos os recursos necessários da tecnologia, da internet, para então, ó Deus, celebrarmos esse culto e levarmos aos lares de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo, de cada família que tem se feito presente, ó Deus, nesses trabalhos. Que o Senhor mesmo venha abençoá-los ricamente. Abençoa os irmãos lá do Amazonas, do Samaúma, que estão sendo tão fiéis nos cultos, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada um deles, o Carlos, que está sempre presente, a minha irmã Ilmara e todos os demais dos meus familiares, primos, amigos, que estão sempre atentos, a família Emanuel, que tem sido um baluarte para que nós desenvolvamos bem esse trabalho. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã da Igreja Batista Regular Emanuel, que sustente, ó Deus, a cada um com o teu poder, com a tua graça, que todos sejam supridos e que nada venha lhes faltar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, nesse momento vamos ouvir mais um louvor, e logo após esse louvor, nós estaremos pregando a palavra do nosso Deus, e é importante que os irmãos atentem bem para a mensagem de hoje à noite, porque tem um item muito especial. Nós que já chegamos aqui no capítulo 20. Eu disse para os irmãos que aqui tem algo muito especial aqui no capítulo 20 de Apocalipse, que é em relação à questão da eleição. Como é importante nós compreendermos essa doutrina que nos dá o privilégio de fazer parte da família de Deus. Ele que escolheu um grupo para que fosse salvo por ele antes da fundação do mundo, porque se ele não estivesse escolhido, certamente todos seriam condenados. E é justamente isso que nós veremos no decorrer desse estudo do capítulo 20. Olha o que nós temos aqui. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então agora vai começar todo o protocolo para a implementação do reino milenar, quando o Senhor Jesus Cristo, por 1000 anos, estabelecerá o seu reino sobre o mundo, e ele mesmo estará aqui como o rei para imprimir a sua vontade com justiça. Então todos saberão e entenderão o que é fazer a vontade de Deus, sendo que o próprio Deus estará aqui para reger todas as nações. E a palavra de Deus tem dito isso para que nós entendamos e também compreendamos, no sentido de que, como seria um reino onde Deus, na terra, pudesse então estabelecer toda a sua lei para que todos a cumprissem, e de modo que pudéssemos também experimentar como seria um mundo quando Deus presente e ativo em todas as situações da vida, como seria essa situação. Hoje nós não temos isso presente, né? Hoje o mundo ele não tem essa perspectiva da autoridade absoluta de Deus sobre a vida do homem, exceto por aquele que é igreja, que já conhece a vontade de Deus e que se rendeu aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e o tem como Salvador. E rege a sua vida através da palavra dele, que busca cumprir os mandamentos, que busca cumprir os preceitos e os estatutos, porque sabe que essa é a vontade de Deus para a sua vida. E nós temos um conjunto de princípios, de regras estabelecidos na palavra de Deus, que nos ajuda a nos direcionar para fazermos aquilo que agrada a Deus e aquilo que glorifica a Ele
pois este é o alvo de todo cristão, glorificar a Deus pelo cumprimento, óbvio, da sua palavra. E aqui, irmão, nós temos visto que o dragão, como diz aqui o versículo 2, ele segurou o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, Satanás estará preso por 1000 anos. Obviamente que todos os seus seguidores, aquela terça parte dos anjos ali, que estiveram com ele na rebelião no céu, todos eles que se tornaram demônios estarão ali aprisionados. Não poderão fazer absolutamente nada, não vão seduzir ninguém para o pecado, não vão iludir mais ninguém, não vão usar das suas artimanhas para conduzir o povo para longe de Deus. Agora o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e a sua vontade será implantada e todas as pessoas terão que se render a Ele. É interessante aqui, irmãos, como diz o versículo 3, lançou no abismo, ou seja, o dragão, Satanás, a antiga serpente, diabo, ou seja, tudo que diz respeito a ele, nesses títulos, que é bem peculiar à sua pessoa, nesse momento, ele estará totalmente sem articulação, vai estar preso, aonde? Verso 3, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Para quê? Para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Os 1000 anos. Irmãos, tem tanta interpretação em relação ao milênio, né? Tem uns que dizem que é simbólico, tem uns que dizem que tudo isso se cumprirá no tempo da igreja. Nós temos visto aqui, de modo bem singular, passo a passo, que a situação será como diz na palavra de Deus, né? Teve um primeiro momento que o Senhor, antes da igreja, expressou por meio de Israel a sua palavra, para que todo o mundo conhecesse a Ele, e nós vimos que Israel falhou. Embora houvesse essa falha de Israel na propagação da palavra de Deus, mas nós sabemos que muita gente, antes da igreja, morreu pela fé no Messias, e foram salvos pela fé mediante a graça. Aí veio o Senhor Jesus Cristo em pessoa, morreu, pagou nossos pecados lá no Calvário e ressuscitou o terceiro dia, passando 40 dias com as pessoas aqui na terra e subindo para o céu ao fim desses 40 dias. E então estabeleceu a sua igreja. E a sua igreja está vivendo nesse momento, através do Espírito Santo, e sendo formada essa noiva que em breve será a esposa de Cristo. Muitos serão salvos no mundo, e muitos desses que serão salvos no mundo estarão com o nosso Senhor lá na glória. E depois a igreja vai ser arrebatada, e então terá um tempo de 7 anos. Esses 7 anos que será através do protagonista Israel, que fará então ali toda uma defesa da palavra de Deus e também a pregação da palavra de Deus, por meio daquelas 144 mil testemunhas, e ali também haverá muita gente salva. Então nós temos pessoas salvas antes da igreja, pessoas salvas durante o período da igreja e pessoas salvas depois do arrebatamento da igreja. Então esses redimidos estarão com o Senhor por 1000 anos, servindo o Senhor Jesus Cristo aqui por 1000 anos. Será uma nova geração, será uma nova geração, como aconteceu ali em Adão, quando Deus o fez com Eva, e começa ali uma geração, e a geração de Adão termina onde? Termina no dilúvio. Depois nós temos uma outra geração, que é a geração que começa com quem? Com Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas. Então ali começa uma nova geração pós-dilúvio, e essa geração vem até nós. E depois que então o Senhor lançar o juízo, o seu último juízo ali, a vindima, a ceifa, que será ali na batalha do Armagedon, então ali, quando tudo será terminado,
com esse juízo de Deus, haverá então uma nova geração. E essa nova geração, ela vai se iniciar ali com o milênio. Então, muita gente que restou ainda da grande tribulação, especialmente de Israel, que sobrou ali da grande tribulação, eles entrarão no reino. São pessoas que sobreviveram ali da ceifa, são pessoas que não morreram daquele juízo e que entrarão ali para o milênio. Então essas pessoas, elas viverão ali por 1000 anos, se reproduzirão, e uma nova geração será construída nesse período, que será regida pelo Senhor Jesus Cristo com cetro de justiça, com cetro de ferro, onde aprenderão o que é viver debaixo da autoridade divina. Então, nesse tempo, o diabo estará preso. Nesse tempo, ele não vai seduzir a ninguém. Ninguém vai ser seduzido por ele. Ninguém vai ser conduzido a se rebelar contra Deus. Ninguém será seduzido a idolatrar. Toda a concentração estará com um único alvo: o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aí nós temos aqui, depois desse aprisionamento do diabo, nós observamos um outro passo aqui para o estabelecimento do reino milenar. Versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Veja bem, vi também tronos. João viu tronos, e nestes tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Nós temos visto na palavra de Deus que a igreja, ela fará parte desse momento glorioso do reino milenar. O próprio Paulo ensina na segunda carta aos Coríntios que nós julgaremos o mundo. Então nós participaremos desse momento e estaremos ali para imprimir a vontade do nosso Deus. E isso, para nós hoje, é de grande satisfação saber que a nossa vida, ela não se limita somente a este mundo, a esse momento em que nós estamos de passagem. Por isso que nós não devemos ter medo em momento algum da morte. A morte, por mais horrível que seja, por mais que ela traga para nós, assim, um grande espanto, e nós sabemos que por conta da situação, da novidade do futuro e da glória, etc e tal, pode causar um certo impacto nas nossas vidas a questão da morte. Mas para você que está na fé em Cristo Jesus, você pode descansar e você pode se deleitar na presença do Senhor nosso Deus, porque a morte não será o fim e muito menos trágico para você a eternidade. Os crentes, os cristãos, aqueles que são igreja, descansem no Senhor e saibam que nós permaneceremos com Ele por toda a eternidade e voltaremos para cá, mesmo depois de termos sido arrebatados, voltaremos para cá, obviamente, no momento em que o Senhor terá um novo cenário nesse mundo para estabelecer o seu reino, a sua vontade. E nós estaremos ali com o Senhor. Nós estaremos ali com o Senhor, nosso Deus. Podemos ver até aqui em 2 Coríntios, né? Em 2 Coríntios capítulo 6, quando há uma grande exortação da parte de Paulo em relação a isso, né? 1 Coríntios capítulo 6, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, aventura-se alguém de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, aqui Paulo orienta a igreja que nós que vamos julgar o mundo, devemos ter sabedoria e discernimento para tratar das coisas desse tempo presente. E se nós não tivermos condições de saber lidar com as situações do agora, nós estamos ignorando que nós então,
quando estivermos aqui no reino milenar, estaremos numa autoridade imposta pelo Senhor Jesus Cristo para julgar o mundo daquela época, dessa nova geração que há de ser imposta e implementada, como diz o capítulo 20 aqui de Apocalipse. Então João viu também, em Apocalipse 24, João também viu tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda, aí ele vai ver ainda, ele viu ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, aquela turma que morreu também ali no tempo dos 7 anos de grande tribulação, essa turma aí também estará com o Senhor Jesus Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Ou seja, para os irmãos verem o tamanho da misericórdia e da graça de Deus, como o Senhor, mesmo depois do arrebatamento da igreja, mesmo depois de levar a sua igreja para o céu, ele ainda dá a oportunidade para as pessoas crerem no Senhor Jesus Cristo e então expressarem a sua fé para ele. Então muita gente que hoje ignora o Senhor Jesus Cristo, muita gente que hoje blasfema contra o Senhor Jesus Cristo, Deus pode exercer a sua graça. Se a igreja for arrebatada e ele permanecer pós-arrebatamento, esse aí que negou o Senhor Jesus Cristo, esse aí que virou as costas para ele, ainda terá a oportunidade de receber o perdão. Se ele vier arrependido e reconhecer essa necessidade, o Senhor ainda o perdoará. Dará a ele a oportunidade de confessar. Ele que negou, ele que blasfemou, ele que ridicularizou o nome de Cristo, ainda terá a oportunidade de confessar. Isso é para nós observarmos o tamanho da graça de Deus, o tamanho do favor divino para conosco. O nosso Deus, ele quer salvar almas para o seu reino. Ele quer salvar almas para o seu reino. E olha o que diz Efésios capítulo 1. A palavra de Deus diz que ele tem tido esse cuidado conosco antes da fundação do mundo. Por isso que nós devemos nos sentir muito privilegiados como igreja que somos. E aqueles que estão aí meditando e pensando em relação à mensagem do Evangelho e vendo que é a verdade e que precisam recorrer também à graça do Senhor Jesus Cristo, preste atenção que você, se vier a fazer parte da igreja, se sinta um privilegiado de Deus. Porque diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3, que depois do Apocalipse, certamente será a carta que estudaremos. Diz aqui o apóstolo Paulo, Efésios 1 e 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, nós somos eleitos, escolhidos de Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus, na sua soberania, ele resolveu então separar, eleger, escolher pessoas que durante a história iriam ouvir o seu evangelho, iriam crer no seu evangelho e iriam confessar o seu Messias, o seu Salvador, o seu Filho, o unigênito, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, irmãos, vejam que no decorrer da história, estas pessoas que foram escolhidas, eleitas, para virem fazer parte da família de Deus, como ele mesmo descreve aqui no versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Então,
ser da família de Deus, fazer parte do reino de Deus, estar com o Senhor Jesus Cristo nesse momento do reino milenar, isso é um privilégio que Deus deu àqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Pois bem, meu amado, se você hoje ouve essa mensagem e concorda com o que o Senhor nosso Deus nos diz através da sua palavra e recorre à sua graça, reconheça, o Senhor, Ele te escolheu para fazer parte do seu reino. Ele te escolheu para você fazer parte da sua igreja e Ele te escolheu para você fazer parte da sua família. Isso é um privilégio muito grande, porque Ele nos escolheu para manifestar em nós a sua glória, para que o mundo conhecessem as pessoas que iriam tributar glória e louvor e honra ao nosso Deus. Coisa que não aconteceu lá na segunda voz do Apocalipse, quando o anjo disse: dai glória a Deus, dai glória àquele que fez os céus e a terra, o Criador que fez as fontes das águas, dai glória. E ninguém respondeu. Mas nós temos respondido e nós temos firmado um compromisso com Deus de exaltá-lo e de glorificá-lo sem ter nenhum tipo de constrangimento, nada que possa nos deter diante do nosso Deus, pois nós sabemos que aquele que está do lado de Deus é mais que vencedor e nada pode nos separar do seu amor. Por isso não há porquê nós nos envergonharmos do nosso Senhor, de nos envergonharmos da sua palavra, de nos envergonharmos do testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe o que Paulo diz para Timóteo em relação tanto à eleição e ao encorajamento que ele deve ter para com o Senhor Jesus Cristo e os seus servos. Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, você pode ir lá na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. No capítulo 1, é uma palavra de encorajamento que Paulo traz para Timóteo. E ele diz assim, ó, capítulo 1 de segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto. 2 Timóteo 1:6. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor por aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Então, irmãos amados, você e eu somos eleitos de Deus, escolhidos de Deus. E todo eleito de Deus, todo escolhido de Deus, antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, estes atenderão, ouvirão a voz da palavra de Deus, ouvirão o Evangelho, entenderão o Evangelho, serão convencidos pelo Espírito Santo da justiça e do juízo e do pecado, e se arrependerão dos seus pecados, abominarão a sua condição pecaminosa, e então recorrerão à graça de nosso Salvador, e o confessarão publicamente, sem nenhum receio, sem nenhum medo, e viverão como santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, glorificando, exaltando o seu nome. Como é que nós sabemos que alguém é realmente filho de Deus? Quando ele firma esse compromisso com Deus e vive para a glória de Deus. Por isso Paulo diz a Timóteo ainda na sua segunda carta, no capítulo 2, busca aqueles que de coração puro invocam ao Senhor, abandonando as paixões da mocidade, tudo que envolve a mocidade na sua vaidade, abandona,
e busca sinceramente aqueles que estão ali com o nosso Deus, que estão empenhados em realizar a sua vontade. Essa que deve ser a atitude do cristão hoje. E estes estarão com o Senhor, como diz a palavra de Deus lá no Apocalipse. Esses que foram eleitos antes da fundação do mundo, estes que foram eleitos, escolhidos e foram alvos do Evangelho, chamados pelo Evangelho e que se renderam aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo para você uma coisa, o Evangelho hoje, mais do que está sendo pregado, ele deve ser um arauto, ou seja, ele deve ser algo que esteja avisando o povo do perigo grande e grave que vem, para que o povo possa se refugiar no lugar certo. É isso que é o Evangelho. É como se fosse uma grande trombeta que estivesse sendo tocada para avisar a todos no mundo inteiro do perigo. Mas quem é que vai ouvir o toque da trombeta? Quem é que vai ouvir o toque da pregação? São os eleitos. São os eleitos de Deus. Então aqui diz a palavra de Deus que estes viverão viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20 e versículo 4. Não é? Eles estarão ali também, né? Aqueles que morreram por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo, aqueles que não adoraram a besta, aqueles que não viveram na idolatria, aqueles que não receberam a marca na fronte e na mão, estes, eles viverão e reinarão com o Senhor durante 1000 anos. Veja, irmãos, no versículo 5, os outros que morreram, né? Que adoraram a besta, aqueles que não quiseram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que não confessaram o Cordeiro, versículo 5, estes, os restantes dos mortos, não reviveram até se completassem os 1000 anos, né? Não reviveram até se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. O que quer dizer isso? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui ele vai fazer um parêntese em relação à primeira ressurreição. Meu amado irmão, minha amada irmã, entenda bem isso. Observe que os restantes dos mortos não reviverão, ou seja, não vão ressurgir, não vão ressuscitar até se completarem os 1000 anos. Por outro lado, a primeira ressurreição, ela consiste com aqueles que vão ressuscitar até o fim da grande tribulação e que viverão e reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Ou seja, a primeira ressurreição, ela vai até o fim da grande tribulação. E a segunda ressurreição será depois do milênio. Onde que está o detalhe? A primeira ressurreição será para aqueles que reconheceram no Cordeiro, em Jesus Cristo, a oportunidade de salvação, a oportunidade de perdão dos seus pecados, a oportunidade de viver com Deus na glória eterna. Muita gente que não entende de salvação, eu vou explicar para você mais uma vez. Quando eu digo ser salvo, eu estou dizendo que vai ser salvo dos juízos e dos flagelos de Deus, vai ser salvo da ira do Cordeiro, da ira de Deus, vai ser salvo do tormento eterno, do lago do fogo e enxofre, que arde com enxofre. É dessa salvação que eu estou falando. Então, por que nós pregamos Jesus? Para você ser livre da ira de Deus, para você ser livre dos seus juízos, para você ser livre também da condenação eterna, que terá um sofrimento eterno, sem descanso nem de dia e nem de noite, pelos séculos dos séculos, no lago de fogo que arde com enxofre. É dessa salvação que eu estou falando, meu amado irmão. E essa salvação, ela se define agora. Ela se define agora, enquanto você está vivo, enquanto eu estou vivo. As pessoas que já morreram, já estão definidas.
ou serão salvas do juízo de Deus, ou passarão pela ira de Deus. Então a salvação, ela não se define depois da morte. A salvação, ela se define agora em vida. Por isso o evangelho é pregado. Para quem crê, ser salvo. E quem não crê, vai ser condenado. Por isso que a igreja, ela é advertida por uma ordem, que ela deve ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todos deverão ouvir o evangelho. E eu observo que com a pandemia, nós saímos daquele pequeno grupo que nós temos, quando pregávamos ali para aquele pequeno grupo, e agora nós saímos e estamos na rede internacional aí de computadores, na internet, né? Na rede mundial, e então nós podemos pregar o evangelho, e isso tem ajudado para que o evangelho chegue aos lugares mais longínquos. Só para você ter ideia, meu amado irmão, minha amada irmã, o Natan, meu cunhado, ele promove cultos em ação de graças todo ano, depois da temporada que é realizada pela sua empresa de turismo, que realiza por temporada. Então, quando termina a temporada, então ele faz o cultos em ação de graças. Há alguns anos esses cultos já são realizados. Esses cultos são realizados em lugares bem remotos, né? Lá onde o nosso irmão Paulinho, ele missionário ali, tem servido ao Senhor, em comunidades de 150 pessoas, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. São lugares bem isolados, são reservas, né? São lugares ali que só os moradores mesmo têm acesso. Mas eu digo uma coisa para você, lá tem internet. Lá tem internet. E outro dia, depois de um culto que nem esse que nós estamos agora realizando, eu pude me comunicar com o missionário Paulinho, ele lá nas cabeceiras, né? Ele que está lá no sul de Roraima, num lugar bem isolado ali, na região ali do Terra Preta, próximo ali o Lago Grande, Caicubi, que é um lugar que nós temos conhecido através do meu cunhado Natan, que tem proporcionado oportunidades para chegarmos ali, para pregarmos a palavra de Deus. Tivemos um outro lugar chamado lá no Paraná da Floresta, que inclusive até revi um irmão lá de Tarauacá. Um lugar extremamente isolado, mas que ali também tinha Wi-Fi, né? É impressionante, irmãos. Nas aldeias hoje tem Wi-Fi, ou seja, nos lugares mais remotos. E agora com o ministro da Ciência e Tecnologia, né, o ministro Pontes, ele tem levado a internet a lugares mais remotos do nosso país. Ou seja, o evangelho está chegando em todo o mundo. O evangelho está chegando em todo o mundo. Isso quer dizer que, uma vez que o evangelho está chegando a todo mundo, quem nele crê será salvo. Quem entender o evangelho será salvo do juízo divino, dos flagelos, da ira de Deus. E não estará com o diabo lá no lago do fogo e enxofre, não estará lá com o falso profeta, nem com o anticristo, mas estará na glória de Deus. Mas quando isso é definido, agora, meu irmão, não espere achando que Deus é que vai decidir para quem vai para um lado e quem vai para o outro, não. É você agora que está me ouvindo. Se você aceitar o evangelho, vai com Deus. Se não aceitar, infelizmente vai sofrer a ira de Deus. E então, quem é que vai participar dessa primeira ressurreição? Todos aqueles que confessaram e reconheceram Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, como Senhor e Salvador. Seja quando ainda ele era promessa, seja quando ele já veio ao mundo. Porque todos que creram nele, antes dele vir ao mundo, quando ele nasceu ali de Maria, quando ele morreu na cruz, todos os que antes dele vir ao mundo, mas criam na sua promessa, que confessavam o seu nome, que buscavam sacrificar como sinal que um dia ele viria e ele então aniquilaria o pecado pelo seu sacrifício, todos antes da sua vinda, todos durante a sua vinda ali no início da igreja e todos depois do arrebatamento da igreja, todo mundo que confessou Jesus, todo mundo que depositou a sua fé em Jesus, eles serão ressuscitados na primeira ressurreição.
Então, o que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição vai ser esse período de ressurreição daqueles que confessaram e esperaram pela fé no Cordeiro em Jesus Cristo. Essa é a primeira ressurreição. Ela vai se findar ali logo após a grande tribulação. Os que participarem da segunda ressurreição, infelizmente, estes serão para serem julgados e condenados. Isso nós vamos ver amanhã, do versículo 11 até o versículo 15 do capítulo 20, quando eu falarei do juízo, quando todos serão julgados perante Deus, e então serão lançados para dentro do lago do fogo, e então ali eles morrerão eternamente, ou seja, serão separados de Deus eternamente. Será a segunda morte. Mas isso eu falarei amanhã. O que eu queria que você entendesse agora é que os cristãos farão parte da primeira ressurreição. Todos que confessaram o Messias, todos que confessaram Jesus Cristo, vão participar da primeira ressurreição, né? Vão participar. E aqueles que não confessaram Jesus, aqueles que não receberam Jesus, aqueles que não seguiram o Senhor Jesus Cristo, esses vão participar da segunda ressurreição, que será apenas para o julgamento e condenação final. Então, irmãos, aqui diz a palavra de Deus que os que participarem da primeira ressurreição são bem-aventurados, são santos, e eles que terão parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade sobre eles. Ou seja, nós não morreremos a segunda morte. Que morte é essa? É quando as pessoas serão banidas da face de Deus. Serão lançadas para dentro do lago do fogo e ali não mais terão acesso à presença de Deus, né? Veja como é interessante. Hoje as pessoas têm acesso à presença de Deus. Na grande tribulação tem acesso à presença de Deus. No milênio tem acesso na presença de Deus. E até depois, quando eles ressuscitarem na segunda ressurreição, ainda terão acesso à presença de Deus, porque serão julgadas por Ele. Mas quando serem lançados para dentro do lago do fogo e enxofre, aí acabou. Aí eles foram banidos da face do Deus Todo-Poderoso. Nunca mais terão acesso à presença de Deus. Nunca mais. Estarão ali em tormentos eternos. Aqui nós temos a revelação da palavra de Deus que não existe a doutrina do aniquilamento. O que é a doutrina do aniquilamento? É que quando uma pessoa morre, acabou ali na sepultura, tudo se dissolve na sepultura e nada mais acontece, né? É como um animal, né? O animal morre, então acabou para o animal. Tem muita gente que crê que o homem morre e como o animal também tudo acaba. A palavra de Deus, ela não nos ensina isso. A palavra de Deus, ela nos ensina que haverá a segunda ressurreição para aqueles que serão julgados e condenados no grande trono branco e que serão lançados para dentro do lago do fogo e eles vão estar lá sofrendo dia após dia pelos séculos dos séculos sem descanso algum. Nós já vimos isso no juízo e nós veremos também amanhã à noite. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, a segunda morte não tem domínio sobre eles. Ou seja, nós não sofreremos a segunda morte. Nós não seremos lançados de jeito nenhum para o lago do fogo. Nós estaremos com o Senhor nosso Deus em culto alegre lá no reino dos céus. Então diz aqui a palavra de Deus: pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Agora preste atenção no versículo 7. Preste atenção no versículo 7, que era onde eu queria chegar com os irmãos em relação à eleição. Como é importante entender a eleição. Vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Versículo 7, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Olha aqui, presta atenção. Quando se completarem os 1000 anos de reino milenar, né, do Senhor Jesus, Satanás será solto da sua prisão. E ele sairá
a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Ou seja, todas as pessoas que participaram ali do reino milenar, obviamente, que não faziam parte do grupo dos glorificados, estes serão seduzidos novamente, apesar de terem passado 1000 anos sendo cuidados, sendo governados e sendo guiados pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, com santidade, com justiça, com retidão, com bondade, apesar deles estarem debaixo da autoridade do Cristo. Quando Satanás, ao cabo dos 1000 anos, for solto, ele vai seduzir todas as nações de novo. Já pensou um negócio desse? Ou seja, essa geração que foi construída nesses 1000 anos, essa geração que não é dos glorificados, infelizmente eles vão se deixar levar de novo pelo diabo. Sabe com que eu aprendo aqui, meu amado irmão, minha amada irmã? Que se Deus não escolhesse, não tivesse feito a eleição para a salvação, sabe quem seria salvo? Ninguém. Todos nós seríamos seduzidos por Satanás. Todos nós seríamos levados a realizar a sua vontade. Nenhum de nós iríamos reagir à palavra de Deus. Nenhum de nós iria atender ao evangelho, à pregação. Nenhum de nós. Nenhum. Sabe por que que hoje você e eu, nós estamos atendendo à voz do evangelho? Porque você e eu fomos eleitos. Porque você e eu, antes da fundação do mundo, quando na soberania Deus elegeu alguns para que no decorrer da história ouvisse a sua palavra e atendesse a sua voz, esse sim, eleito de Deus, se ele não tivesse feito isso, ninguém seria salvo. A grande prova nós temos aqui, depois de 1000 anos, sendo guiado, dirigido, governado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor da Glória. As pessoas, depois que Satanás saiu da prisão, se deixaram iludir. E sabe de uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã? Todos eles estão revoltados contra Deus. Todos eles estão revoltados contra Deus. Parece que eles estavam esperando essa hora do Satanás ser solto. Sabe o que eu vou dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã? Uma das coisas que tem incomodado, uma das coisas que tem tido um forte atrito no nosso país hoje, é porque o nosso presidente diz que é cristão. Que o nosso presidente diz que crê no Senhor Jesus Cristo. Só porque ele diz isso, já causa um grande transtorno em toda a sociedade. E olha que a gente sabe que a sua fidelidade é bem pouquinha em relação ao Senhor Jesus Cristo, né? A gente vê que o compromisso dele é bem pouquinho, né? Ainda chama muito palavrão, ainda diz muita bobagem, etc e tal, do jeito dele grosseiro e tudo mais. Mas só porque ele diz que ele é um cristão, só porque ele diz isso, que ele crê em Jesus Cristo, que ele se apresenta em cultos, ele ora, ele participa de orações, ele se ajoelha perante Deus, só porque isso acontece, já há um grande transtorno. Imaginem se o nosso país fosse governado debaixo dos mandamentos de Deus. Imagine se o nosso país fosse governado por um cristão totalmente comprometido com Deus, que pudesse então estabelecer como vontade prioritária a de Deus e pudesse impor no nosso país algo justo, correto. E veja bem, será que o povo ia gostar disso? Talvez até se submetesse.
mas não iriam gostar. Já pensou o nosso país não ter carnaval? Já pensou o nosso país não ter carnaval? Já pensou? Hoje nós estamos sofrendo em muito por causa dessa pandemia, justamente por causa do carnaval. Justamente por causa do carnaval. Muitos de nós estamos pagando por conta do coronavírus, porque não quiseram fechar as fronteiras do nosso país durante o carnaval, porque a festa não ia acontecer, porque nós não iriam vender lá a questão ali das fantasias, né? Aquela coisa toda. Não, nós já tínhamos passado um ano se programando. Não pode deixar de existir, não pode ser cancelado, né? E hoje nós estamos pagando aqui, né? Hoje nós estamos pagando. Eu vi o médico falando que não passava de uma gripezinha, que era coisa inofensiva. E quando o presidente fala disso, ele está ironizando, porque o médico famoso dizia isso, para que ninguém se atormentasse, para que ninguém entrasse o pânico, que era coisa bem simples. Então deixa o carnaval vir. Veio, tá aí. Agora imagina se nós tivéssemos um governante que fosse pautado pela palavra de Deus e que impusesse a vontade de Deus e que não existisse esse tipo de iniquidade, esse tipo de pornografia, esse tipo de confusão na mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Tanta corrupção no nosso mundo, tudo isso vai acabar no milênio. No milênio não vai ter carnaval, não. No milênio não vai ter essa bagunça, essa devassa, não. No milênio a coisa vai ser séria. Mas o que vai acontecer? Aqueles que ainda estão dominados pelo pecado por conta da sua natureza, estão odiando, não quererão de jeito algum viver debaixo desse jugo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, muito do que nós temos visto aí é uma raiva tão forte contra o nosso Deus e contra o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, hoje. Então, quando Satanás vier e então seduzir de novo as nações, depois de ter passado 1000 anos preso sem seduzir ninguém, a Bíblia diz no versículo 8, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Agora, o próprio diabo, não mais o anticristo, não mais o falso profeta, porque já estão lá no lago do fogo, mas agora o próprio Satanás, ele vai liderar todas as nações para essa última peleja. E o nome que nós temos aqui é Gog e Magog, ou seja, um grupo de rebeldes, como se traduz o nome Gog e Magog. Rebelde. Quem não quer o Senhor nosso Deus é rebelde. Quem não quer o Senhor Jesus Cristo é rebelde. Quem não quer obedecer a palavra de Deus é rebelde. Então, o Satanás aqui, ele vai seduzir quem? Os rebeldes. Os rebeldes. E ele vai vir para pelejar com os rebeldes. Mas olha o que vai acontecer, né? Então, o número dessas nações é como a areia do mar. 1000 anos, né? Muita gente nascendo, 1000 anos, muita gente. O mundo foi repovoado, né? O mundo foi repovoado nesses 1000 anos. O número dessas nações é como a areia do mar. Marcharão, então, pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém, de novo, sempre o alvo, Jerusalém, onde é o centro de governância do nosso Deus. Então, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A primeira vez que Deus destruiu esse mundo foi com água. E a segunda vez que esse mundo vai ser destruída será com fogo.
A palavra de Deus diz isso, os profetas dizem isso, Pedro diz isso, o próprio Senhor Jesus disse isso nos evangelhos. Este mundo está reservado para fogo. E será fogo que vai descer do céu, diz a palavra de Deus no versículo 9. Baixarão então pela superfície da terra, sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Meu amado irmão, minha amada irmã, o nosso Deus não é um Deus de brincadeira, Ele é um Deus sério. Então trate com Deus com seriedade. Comece a olhar para a palavra de Deus com seriedade. Comece a reavaliar a sua vida. Faça um autoexame da sua vida, não da vida do outro. Nem mesmo da vida do seu marido, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, ou dos seus pais. Faça uma avaliação da sua vida. E faça uma avaliação séria. O nosso Deus é um Deus sério. Peça para Deus abrir o teu entendimento. Peça para Deus te dar coragem de aceitá-lo e de confessar Jesus Cristo como Salvador. Que peça a Deus para Deus te dar ousadia para falar da sua palavra. Peça a Deus para você fazer parte da primeira ressurreição. Pois os que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não terá domínio sobre eles. Peça a Deus para você estar entre os santos que vão governar com Jesus Cristo por 1000 anos. E não aqueles que farão parte das nações que serão seduzidas pelo Satanás depois que ele for solto. E observe, meu amado irmão, minha amada irmã, para onde foi Satanás? Para onde o anticristo e o falso profeta já estavam. Eles que inauguraram o lago de fogo. Eles que foram primeiramente lançados vivos para dentro do lago do fogo. E agora o próprio Satanás está definitivamente lá. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o nosso Deus não é um Deus de brincadeira. Ele é um Deus sério, que impõe a sua vontade no momento certo. E hoje, a forma como ele tem trabalhado é uma forma que ele apresenta a sua graça. Então ele não vai ligar para os teus insultos. Ele não vai ligar para a tua blasfêmia. Ele não vai ligar para o que você está fazendo de errado agora. Ele está deixando você livre e desimpedido. Saiba de uma coisa, depois ele vai pedir contas. E quando ele pedir contas, você vai entender com que Deus você vai ajustar essas contas. E nós veremos amanhã isso às 19 horas. Sobre o julgamento que ele vai impetrar contra todas as pessoas que os seus nomes não estão inscritos no livro da vida. E que vai ser aterrorizante. Aterrorizante. Como diz a Bíblia aqui no versículo 10. Ele foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados. Eles serão atormentados. A vida não vai acabar para eles. Eles não serão destruídos, no sentido de que vão ser desfeitos. Eles vão ser atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E todas as nações, todas as pessoas, em toda a história, no mundo inteiro, que não recorreram à graça de Deus, que não recorreram ao perdão, que não recorreram à vida eterna, oferecida pelo Senhor Jesus Cristo, estes todos irão também serem atormentados pelos séculos dos séculos. Mas pastor, o senhor está trazendo para nós muito tormento. É para você levar a sério a palavra de Deus. É para você entender que Deus já está falando isso antecipadamente para que eu e você venhamos a nos prevenir. Você tem que entender isso. Louve a Deus se você está compreendendo essa mensagem. Porque se você tem compreendido essa mensagem, se você tem sido convencido do seu pecado, da justiça e do juízo divino, se você recorrer ao Senhor Jesus Cristo, glorifique a Deus, porque você é um dos eleitos de Deus. Porque se Deus não tivesse escolhido alguns para a salvação, todos nós seríamos seduzidos pelo diabo e todos nós seríamos rebeldes. E nós iríamos para o lago do fogo com ele.
E nós temos que dar glórias a Deus, nós temos que exaltar o nome de Deus, porque Ele se agraciou de cada um de nós e pôde trazer a nós o privilégio de nós sermos contemplados por sua graça e fazer parte da sua família e de estar com Ele na glória eterna. Meu amado irmão, minha amada irmã, seja agradecido a Deus, louve ao nome do nosso Deus, exalte e glorifique o nome do nosso Deus, se você tem compreendido a sua palavra. Louve, glorifique, exalte, porque, irmão, será triste o fim daqueles que se manterem rebelde ao Senhor Jesus. Será triste o fim deles. Pelos séculos dos séculos. Serão atormentados sem fim. Nunca mais terão acesso à presença de Deus. Nunca mais terão nenhum tipo de relacionamento com Deus. Nada. E estarão lá com o Satanás. Estarão lá com o anticristo. E estarão lá com o falso profeta para sempre. Ele será o Deus deles, lá no Lago do Fogo. Ele vai impor lá o seu sistema, lá no Lago do Fogo. Lá vai ser o seu império, lá vai ser o seu reino, lá. E aqueles que sempre quiseram o pecado, agora vão poder desfrutar da sua presença. Aqueles que atenderam a sua sedução, agora vão poder estar com ele para sempre. Não escolheram Deus, escolheram Satanás. Com Satanás ficarão. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos. E que possamos então compreender a seriedade que é a palavra de Deus, a seriedade que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a seriedade que é o servir o nosso Deus, e isso fazer, irmãos, com muita responsabilidade e com muito compromisso. Que Deus mude a sua vida, que Deus mude a minha vida, e que possamos cada dia encarar essa realidade espiritual de modo sério e que possamos compreender que devemos desempenhar o nosso papel aqui de um modo que representemos a Deus dignamente, como cidadãos que somos do reino celestial. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de ouvir e estudar a Tua palavra. Que o Senhor, meu Pai, esteja dando-nos a compreensão para que nós venhamos, ó Pai, a estar com o Senhor em todo o tempo, comprometidos com a Tua palavra, buscando na seriedade que é exigida para cada um de nós, viver de modo digno. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada amigo que está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor fale ao seu coração, para que ele abandone o seu pecado, para que ele abandone a sedução do pecado que provém de Satanás, o diabo, e que ele entenda que em Cristo Jesus ele deve viver para a glória de Deus em santidade e justiça. É assim que nós devemos viver para Deus, e que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, porque nós sabemos que o inimigo quer sempre nos derrubar, ele quer sempre nos atormentar, ele quer sempre que fracassemos para que o nome de Deus não seja glorificado, mas o dele. Mas ainda que ele ande como um leão ao derredor de nós, rugindo e tentando nos acovardar, o nosso Deus é muito maior do que ele. Ele pode ser poderoso, mas o nosso Deus é o Deus todo-poderoso, que o vencerá e vai destruir tudo com fogo. E nós sabemos que esse mundo já foi destruído uma vez com água, mas será destruído novamente com fogo. E nós sabemos que o diabo, ele vai ser derrotado, e todos aqueles que com ele se rebelarem contra Deus serão derrotados também. E por isso, ó Deus, ajuda-nos a compreender a Tua mensagem. Mas ainda queremos colocar diante do Teu altar, de modo muito especial, a vida da Isis, que hoje completa mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe esta criança, ela que tem servido tanto o Senhor. Abençoe a sua vida, ó Pai, para que ela coloque diante do Teu altar os seus dons, os seus talentos para Te glorificar. E continua, ó Deus, abençoando Davi. Continua preparando ali os médicos, as mãos dos médicos, dá muita perícia, ó Deus, aos médicos ali, para a remoção desse tumor. E que o Senhor dê total capacidade de reação ao Davi, ó Pai, durante a cirurgia e no pós-operatório. Abençoa toda aquela equipe, seja com o pastor Marcilo, com a missionária Andressa.
que eles tenham paz e confiança no Senhor nesse momento tão delicado de suas vidas. E que o Senhor nos dê uma noite de paz e descanso e nos prepare para esse novo dia, para podermos expressar a nossa gratidão e o nosso serviço ao Senhor. Que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Teu Espírito sejam conosco desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Pois bem, irmãos, vamos louvar ao nosso Senhor nesse momento e lembrando que a Escola Bíblica Online Infantil para as crianças que ainda não viram, está lá disponível no canal do YouTube. E todos que acessarem o canal do YouTube, por favor, coloque lá no sininho, né? Ative o sininho para você receber ali as informações todas da página ali da igreja, do canal da igreja.